Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com meus amigos Luiz e Jackson e hoje vamos conversar sobre bactérias na Antártica. E no episódio de hoje temos como convidado o professor Michel Passarini. Professor, bem-vindo, se apresenta para nós. Obrigado, bom dia, gente, tudo bom? Primeiramente, agradecer o convite, em participar do programa. Acho que é muito importante o evento que a Unila está fazendo para divulgar os trabalhos que a universidade vem fazendo, em colaboração, enfim. Bom, meu nome é Michel Passarini, eu sou professor aqui da Unila desde 2015, no curso de biotecnologia. Atualmente sou coordenador do curso, Eu sou farmacêutico de profissão, de graduação, não atuo mais na área desde minha pós-graduação, então sempre venho trabalhando com microbiologia ambiental e explorando esses ambientes que a gente considera extremo, que nem a Antártica. A gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Professor, a gente tem visto algumas notícias sobre bactérias na Antártica. Como que é possível que após tanto tempo congeladas, essas bactérias estão voltando à vida? Então, a ideia, tanto a Antártica quanto outros ambientes frios, Ártico e Antártico, dá a impressão que a bactéria realmente não tem mais vida, está congelada numa forma inviável e volte à vida depois. Não é que ela não está com vida, O ambiente antártico, ele tem uma peculiaridade de ser um ambiente extremo, A gente acha que é só em temperatura muito baixa, Tem temperaturas muito baixas, no centro do continente, bem na região, não nas extremidades, a temperatura pode chegar até menos 80 graus, e parece realmente que a vida não se desenvolve ali, mas não é bem assim. Essas bactérias, principalmente micro-organismo unicelular bacteriano, ele tem a característica de se adaptar a esses ambientes, Então, baixa temperatura que tem na Antártica, alta incidência de luz ultravioleta, porque a região fica no extremo do planeta, tanto Ártico quanto Antártico, baixas condições de nutricional da comunidade microbiana de lá, que a gente chama ambiente oligotrófico, um ambiente muito seco, um ambiente que venta muito. Então, essas condições extremas, o micro-organismo se adapta. Então, a partir do momento que ele está nesse lugar, ele consegue modificar estruturas intracelulares, fazendo com que ele tenha adaptação, ele permanece vivo. Ele não está em abundância, A gente podemos dizer que a quantidade de micro-organismos da Antártica em relação ao ambiente nosso aqui no Brasil, ambiente mais quente, é bem menor, Mas ele não está relativamente morto, ele vai estar vivo. Se a gente trazer ele para o laboratório, a gente consegue isolar. Isso mais bactéria. Fungos filamentosos, nem tanto. Ele pode estar, sim, mais inviável. E a partir do momento que pode ser que tenha uma mudança, ele pode vir a restabelecer a forma celular. Mas as bactérias permanecem ali nas condições viáveis para elas se manterem a manutenção fisiológica dentro dela, mas não necessariamente não estão vivas. Professor, a gente tem acompanhado que vários micro-organismos estão sendo descobertos nas pesquisas recentes na Antártica. Quais as características desses micro-organismos? Então, esse ambiente que torna a Antártica peculiar, com essas características extremas que eu comentei, faz com que as células que estejam lá, elas se adaptem, tem essa adaptação evolutiva, então leva um tempo, Se a gente levar um micro-organismo que acontece isso daqui para lá acidentalmente, muito provavelmente ele não vai sobreviver. E caso ele sobreviva, ele leva um tempo a essas condições. Então, essas características, de resistência, principalmente a baixa temperatura, dentro da célula faz com que a célula tenha a capacidade de produzir uns compostos diferenciados, Por exemplo, tem umas proteínas de membrana, que são umas estruturas que são conhecidas como anti-freezing proteins, que são proteínas anti-congelamento, e proteína de choque a temperaturas baixas. Então, essas enzimas que não são encontradas aqui no ambiente mais quente, nosso aqui, ou de outro lugar, bem como algumas estruturas, por exemplo, de lipídios de membrana, algumas gorduras, lipídios que têm maior número de insaturação. O que seria insaturação? É a ligação entre os carbonos, Ao invés de ter uma ligação, ele tem duas. Então, esse aumento da incidência de lipídios insaturados de membrana faz com que esses micro-organismos sejam atrativos, no ponto de vista industrial, biotecnológico, e produzem e têm a capacidade de produção de enzimas diferenciadas desse ambiente nosso, ou seja, adaptadas às condições extremas.
Então, isso desperta o interesse da comunidade científica, acadêmica, né, a indústria biotecnológica para estar buscando esses organismos diferenciados desses ambientes extremos, né, não só frio, mas também com altas temperaturas, que são encontradas na Antártica também, eu comento um pouquinho já, que são diferentes do que a gente tem normalmente nesses ambientes mais quentes. E aí faz com que a gente busque essas moléculas que são produzidas por essas células lá. Professor, e qual que é o potencial dessas descobertas na Antártica? É bem isso mesmo, né? As pesquisas no continente antártico, a gente tem que pensar que não é só biotecnológico, né? O pessoal avalia também a diversidade, ecologia, né? O que a gente vai falar de efeito estufa pode estar acontecendo no ambiente, né? Então tem várias pesquisas. A gente que trabalha com bioprospecção, né? Que é busca de organismos vivos, né? Não necessariamente micro-organismos, mas plantas, entre outros organismos, a produção de compostos que podem ser aplicados para a indústria de saúde, indústria de alimentos, que vai gerar um produto de valor agregado, né? Então, essas descobertas, né, dessas potenciais enzimas que podem ter atividade para a indústria de alimentos, né, para a biorremediação, que é uma área que eu trabalho um pouquinho, a gente comenta um pouquinho sobre isso, para a produção de bioenergia hoje também, que está composto autossustentável, né? Então o micro-organismo ele cresce dentro do laboratório, produz um composto que pode ser utilizado para bioenergia, por exemplo, hidrocarboneto. Então isso é atrativo, né? Então todos esses compostos, né, que ou ele é uma proteína ou ele é um metabólito secundário, né, uma molécula que pode ter atividade, por exemplo, antimicrobiana, para, por exemplo, doenças negligenciadas aqui no Brasil. Então tem muita pesquisa em cima disso. Então, seria mais ou menos essas aplicações, né? Tem várias aplicações. Além da gente descobrir micro-organismo novo, né? Tem uma metodologia que a gente usa bastante em microbiologia, né? Bastante microbiologia ambiental. O que a gente faz? A gente vai no ambiente, coleta a amostra e traz para o laboratório. Só que nem tudo que está lá, por exemplo, todos os micro-organismos, né, que estão viáveis, a gente consegue reproduzir eles no laboratório, isolar eles no meio de cultivo. Não sei se vocês já viram uma placa de meio de cultivo sólido, líquido, alguma coisa assim, né? Então a gente não consegue. Então, nas aulas que eu passo para os alunos aqui da UNILA, na graduação, pós-graduação, a gente fala que numa amostra ambiental a gente consegue recuperar até 10%, no máximo 15% do que está ali. Porque a gente não consegue recuperar, não consegue reproduzir no laboratório as condições ambientais. Então não tem como a gente realmente trazer tudo que está lá para o laboratório. Então, existe uma ferramenta que explora a informação contida no DNA do micro-organismo, que a gente consegue saber o que tem lá. Então, muitos dos micro-organismos novos que estão sendo descobertos, a gente não isola. A gente só sabe que ele está lá a partir de informação de DNA, do que tem lá. E tem muita coisa nova. Então, cada ambiente que a gente explora, não só do Ártico, Antártico, outros ambientes extremos, de diferentes porções ali, né, de biomas, solo, água, gelo, vai aparecendo coisa nova. Sempre tem a descoberta de micro-organismo novo. E não necessariamente ele vai ser isolado. Então as pesquisas são basicamente assim, pelo menos na área microbiologia, né? Em microbiologia a gente busca o potencial que o ambiente tem, que ele é bem diferenciado do que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, esses ambientes, esses países mais quentes, né, que podem vir a produzir compostos diferenciados para aplicação industrial, saúde, ambiental, né, e essa outra parte de descoberta de micro-organismo novo, né, de linhagens diferenciadas, né, não só que a gente consegue trazer para o laboratório, mas a gente sabe que está lá. Seria as mais que a gente pode dizer um pouquinho a mais sobre. E como é que a gente pode se preparar para lidar com esses micro-organismos que são desconhecidos? Então, depende muito do que seria esse pensamento em lidar, né? A gente, da biotecnologia, né, pensa muito em trazer esse micro-organismo para cá para explorar esse potencial que ele tem, né? Então, a gente tenta buscar a célula, isolar, fazer os testes de laboratório, ver se ela tem potencial para aplicação, por exemplo, de uma enzima que produz biocombustível, né? E a gente tentar reproduzir isso e aumentar a produção, enfim. Agora, se a gente pensa em micro-organismo patogênico, não é uma coisa que pode acontecer, né? Por exemplo, se a gente pensa muito, a gente
nós pesquisadores, né, irmos num ambiente totalmente inexplorado, vamos dizer assim, e tentar acessar. Não é só a gente trazer a coisa que está lá. A gente tem muita preocupação do que a gente está levando para lá. Então é assim, né, pesquisa no ambiente antártico, a gente fala que a Antártica é um dos 3 fronteiras que a humanidade ainda não conhece direito, né, incluindo o espaço e a profundeza do oceano. Então ele ainda é um ambiente pouco conhecido. Diferente do Ártico, que o Ártico está em contato com o continente, então tem ação do homem já há muito tempo, a Antártica não tem. Só que nós, né, pesquisadores, a gente vem levando uma quantidade cada vez maior de pessoas para lá, né, de cientistas, pessoal da Marinha, né, que faz o apoio logístico, né. Então isso está levando coisas para lá, né. E a gente tem muito turismo, né. Hoje em dia o turismo na Antártica está muito alto, está muito grande. O cenário ali da Antártica, né, as ilhas que fazem parte em volta da península, ela tem um atrativo turístico muito grande, né? Tem uma ilha que chama Deception, que ela é uma ilha vulcânica. Então, no mesmo solo que você está pisando, você tem a temperatura bem baixa de gelo, 0 grau, -1, -2, e do mesmo lado passa uma água totalmente quente, que você põe a mão que você nem consegue ficar com a mão na água. Então, isso atrai muito turista. E os turistas levam produtos de higiene pessoal, levam medicamentos, né? Levam o próprio navio, né? O próprio deslocamento para a Antártica, você precisa fazer de barco, enfim. Isso tem o combustível do barco. Isso vai jogando tudo no ambiente. Então, a preocupação nossa com o ambiente antártico não é nem muito trazer de lá para cá, né? É o que a gente está levando para lá. O trazer de lá para cá, o porquê, né? Caso a gente traz micro-organismos, sim, eu tenho um monte de bactéria preservada, só que as bactérias desse ambiente, que são bem diferentes do nosso, é difícil ela prosperar aqui, caso ocorra um possível acidente, vamos dizer assim, né? Então, a bactéria não vai sobreviver. Ela sobrevive no laboratório porque eu coloco ela para crescer num meio de cultivo que tem as condições nutricionais de carbono, nitrogênio, oxigênio ou não, que ela vai crescer numa temperatura que ela foi isolada. Então, eu ponho ela para crescer a 15 graus, a 5 graus. Caso ela saia de alguma forma, né, sei lá, acontecer alguma epidemia com uma bactéria, vai ser muito difícil isso acontecer, porque ela não vai sobreviver no ambiente que a gente tem. A temperatura nossa corporal é 37 graus, então ela não vai crescer. Seria mais ou menos assim que a gente poderia pensar em ambientes frios, como a gente pesquisa a Antártica. E aí tem outros ambientes que pode vir a acontecer alguma coisa. Então essa seria uma preocupação que pode não acontecer tão já, né? E mais o que a gente pensa em estar levando para lá, que está agredindo o ambiente da Antártica, né? A gente faz a pesquisa, mas o deslocamento para lá leva esses contaminantes. Esses contaminantes podem modificar alguma coisa lá na Antártica, sim, tá? A gente fala mais o que pode ser feito com isso, que tem bastante coisa. Professor, eu tô interessado na sua pesquisa, né? De ir para esse continente. E eu queria saber quais são as instituições que são parceiras envolvidas nessa expedição. E onde que é que o senhor vai ficar, né? Qual que vai ser o local de pesquisa? Então, as instituições parceiras, na verdade, a UNILA está sendo parceira, né? Que participa de um projeto maior. O projeto é de um professor da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Luiz Rosa, né, que tem um projeto já há algum tempo que chama MaicoAntar, que é um projeto que visa a biodiversidade e a bioprospecção de fungos do ambiente antártico, né? Então ele busca esse potencial biotecnológico para trazer para a indústria, focando diversas áreas, né, saúde, desenvolvimento de drogas para áreas que precisam, negligenciadas, enfim, e a diversidade, né? Encontrar o que tem de novo. Tanto é que o grupo do professor, eles encontraram um fungo azul, não sei se vocês já viram, que até então não tinha um fungo azul, né? Ele veio de lá. E geralmente o ambiente antártico ele tem essa característica de micro-organismo pigmentado, que é um fator que faz ele sobreviver a alta incidência de luz ultravioleta, né? Então a gente isola bactérias rosas, vermelhas, né? Então isso é bem interessante. Então eles descobriram um fungo azul que não tinha sido identificado, né? E deram o nome de uma professora da USP que trabalhava com a Antártica há anos, né? Então é bem legal essa parte de descoberta de micro-organismo e a nomenclatura que a gente põe. Então, tem esse professor que é o coordenador desse projeto. O projeto ele tem auxílio, né, financiamento da
do CNPq, do MCTI, da CAPES, e o apoio logístico da Marinha, né? A gente precisa da Marinha para deslocar a gente para a passagem do mar ali até a Antártica, a gente vai de navio. Além o apoio também da Força Aérea com o deslocamento do avião deles até o Chile, que é o ponto de partida nosso da América do Sul até a Antártica, né? Além do professor Luiz, né, tem outras colaborações, né? O professor Alisson Duarte da UFAL de Alagoas também participa bastante, ele trabalha com levedura. Tem a professora Valéria Maia da Unicamp, que foi onde eu comecei a trabalhar na linha com a Antártica, que trabalha com essa parte mais genômica mesmo que eu comentei, né, de genética, de trabalhar com o DNA do ambiente antártico, né? Além de outros parceiros também que o professor Luiz tem ao longo do trabalho, né? Tem o pessoal que trabalha com alga aqui do Paraná também, do litoral, uma professora que trabalha com parte de diversidade de algas, então tem vários parceiros. Assim, eu sou mais próximo do professor Luiz, que eu entrei como parceria no projeto dele, né, a UNILA, com os meus alunos, e esses professores mais em contatos que eu tive, assim. E como que foi esse treinamento? Como que vai ser a pesquisa de campo? Eu tô interessadíssimo nisso. É uma coisa bem interessante que eu também ainda não tive o privilégio de participar, né, de chegar a fazer o deslocamento até a Antártica. Era para nossa equipe ia 2 anos atrás, mas teve a pandemia, então foi bloqueado tudo, né, o acesso para a gente fazer pesquisa na Antártica, a gente tem que ter o ponto de partida no Chile, em Punta Arenas. Então as fronteiras foram fechadas, né, tanto do Brasil, Chile, então não podia ir mais. Aí adiou. O ano passado eu fiz o treinamento para a Antártica. Todo mundo que vai para a Antártica precisa de um treinamento, o TPA, treinamento para a Antártica, que quem oferece, né, quem ministra o treinamento é a Marinha, lá no Rio de Janeiro, numa ilha. E eles tentam reproduzir o que pode acontecer na Antártica, né? Então, o que acontece lá? A gente sai daqui de avião, né? Na época da pandemia não ia mais de avião, ia de barco, então tinha que fazer uma quarentena. Então, o pessoal que foi o ano passado levaram mais de 3 meses com o deslocamento, coleta e volta, né? Devido à pandemia, devido à quarentena no navio. Então, a gente sai daqui do estado, né? Ou daqui do Paraná, ou São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro a gente vai para Punta Arenas de avião. De lá a gente precisa do barco. Então, para a gente embarcar no barco, a gente tem que pegar um bote, né? Um barco menor, desloca até o barco e sobe uma escada. Então, o treinamento no Rio de Janeiro, pela Marinha, eles tentam simular isso que pode acontecer, né? A gente faz a utilização da vestimenta em baixa temperatura, que se chama Mustang, né? Para a gente fazer essa subida, é uma escada mesmo, um pier que tem no rio, então a gente sobe, né, na praia. Faz uma simulação de um bote sendo virado, de um bote sendo desvirado, né, que isso pode acontecer, não acontece, mas pode acontecer eventualmente, né? Então, simulando condições lá. Então tem um tanque bem gelado lá que a gente entra, fica se adaptando um pouquinho com a temperatura baixa, né? Condições de alojamento com outras pessoas que a gente não conhece, né? Então é mais ou menos isso que eles fazem, né? Tem os deslocamentos, algumas trilhas, sobe uns picos mais altos, porque lá na Antártica tem, a gente sai ali na estação e anda por fora, né? E tem mais ou menos esses declínios, assim, alguma coisa assim. Então tenta reproduzir mais ou menos. É lógico que no Rio a temperatura vai ser bem mais alta, não é igual, mas o que a gente vai fazer lá, né? Um teste físico também para aguentar as condições, né? Então seria mais ou menos isso. Lá na Antártica, e o deslocamento seria mais ou menos assim, né? A gente sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, pega o avião, fica um tempo em Punta Arenas até o Estreito de Drake, né? Que é a passagem do mar ali do sul nosso, aqui da América do Sul para a Antártica. Tem umas condições relativamente adequadas, né? Porque ele é muito imprevisível, tem muita onda, chega até mais de 4, 5 metros de altura, então não é assim, a gente chega lá e vai. Então a gente tem que esperar um pouco. As condições lá, hoje em dia, na Antártica, a gente tem uma estação de pesquisa nova, né? Que a antiga aconteceu um acidente em 2015, se eu não me engano, que teve um incêndio, perdeu, né, 70% das instalações, precisou reconstruir de novo, então é uma instalação muito mais moderna, né? E foi inaugurada em 2020, se eu não me engano, em janeiro de 2020, né?
Mais ou menos isso. Então, eu ainda não cheguei a fazer todo esse trajeto, né? Era para ter feito há 2 anos atrás, eu fiz o treinamento. O treinamento dura mais ou menos uma semana, uns 5, 7 dias. Na pandemia foi um pouco reduzido, né? Reduzir o tempo, reduzir a quantidade de pesquisadores que podem fazer o treinamento devido à pandemia. Agora está voltando mais naturalidade, e o pessoal vai ter um treinamento, acho que agora em agosto, com um número maior de pesquisadores, né? Então, todo mundo que vai para a Antártica, se não faz esse treinamento, não tem como, não tem autorização, não vai mesmo. E tem que fazer. Professor, e quantos dias você vai ficar lá? E se nesse treinamento, você vendo essas dificuldades, você sentiu medo de ir para lá ou não? O medo não é tanto medo, né? Eu acho que é uma coisa... Você vai para um ambiente que tem umas características extremas, né? Você fica pensando, nossa, como é que eu vou ficar lá? Mas tem as condições para ficar, a gente não fica o tempo todo em baixas temperaturas, a estação é bem aclimatada, né? Então a gente sai com a roupa quando vai fazer a coleta, e a coleta não são todos os dias. Por exemplo, esse ano que provavelmente a gente deve ir, né? Pode ser que mude alguma coisa. Estamos ainda em pandemia, né? Pode ser que volte a ficar como estava, pode ser que não, então depende muito. A princípio, a operação vai acontecer. A gente deve sair daqui provavelmente entre 20 de novembro, aí tem um pouquinho de não ser fixo essa data, principalmente pela travessia, né? Que o barco faz, que o navio faz até a Antártica. Então, geralmente fica de 30 a 40 dias, tá? Uma expedição, uma operação que é prevista, assim, em umas condições sem estar em pandemia. O deslocamento do navio daqui para a Antártica, né, do extremo norte, do sul aqui para a Antártica, leva de 4 a 5 dias, e o retorno também. Então a gente fica lá mais ou menos uns 20 dias, mas dias de coleta mesmo, são no máximo 10 que a gente sai a campo, né? Para sair a campo também a gente tem que se organizar lá dentro da estação, porque tem muito pesquisador vai lá para coletar, né? Então tem os horários certos, o horário de ida, de retorno, tem coleta nas ilhas, né? Então como é que é a estação? A estação ela fica próxima à península, né? Então a estação brasileira ela não é dentro do continente, ela é bem na península. Tem uma estação de pesquisa do Brasil mais para o continente, que chama Criosfera, tem grupo de pesquisa que faz atividade lá. Além dessa estação, a gente pode fazer atividade de campo também, né? Acampar dentro da Antártica, que é o pessoal especialista de montanha que faz isso, né? Então a estação ela fica perto da península, no arquipélago, né? O arquipélago de Shetland do Sul tem várias ilhas, e a estação brasileira fica na ilha Rei Jorge, entre outras estações. Existem mais de 30 estações de diversos países na Antártica que faz pesquisa lá. Então a gente tem que, às vezes a coleta pode acontecer em outras ilhas, né? Então a gente faz o deslocamento da estação, sobe no barco ou no bote, vai até o navio, o Maximiano, fica no navio alguns dias e se desloca também para outras ilhas, que levam também algumas horas, alguns dias de ida e volta, né? Então tem que ser muito bem assim organizado, sempre tem um militar junto, né, que acompanha. E como tem muita gente, né, na estação, tem que ter os horários fixos para cada grupo de pesquisa se deslocar para o lugar certo, porque não é só micro-organismo, né? Tem pessoal que trabalha com fauna, pessoal que trabalha com vegetal, né, animal, as focas, organismos marinhos, né, crio, então tem muito tipo de pesquisa. E cada expedição tem que organizar um pouquinho para cada um conseguir coletar. Dentro da estação existem laboratórios, tá, especializados para atender diversos grupos de pesquisa, tanto microbiologia, pessoal que processa, trabalha com solo, geologia, né? O navio também tem alguma estrutura para já o pessoal conseguir processar esse material para não perder, né? A gente pode ter a perda de material, né, caso não processe na hora, dependendo do para que serve. Então seria mais ou menos isso. Então depende muito de como as condições que a gente pode chegar lá. Pode ser que chegue lá e tenha uma nevasca e atrase mais, né? Então, assim, é muito impreciso, né? O que a gente... Nessa expedição da sua pesquisa, não está programado para adentrar o continente, né? É só nessa área mais litorânea. É só essa área ali, gente... Nesse caso, esse ano agora, que essa fase da operação, né? A Operantar, que chama, ela acontece no final de um ano e começo do outro ano, que é o verão austral lá na Antártica, né? Então é um local que fica
é uma época que não está tão fria, né? Se eu pegar no celular e ver a temperatura lá, deve estar uns -9, -10. Então no inverno fica muito mais frio ainda. E geralmente a gente fica na ilha mesmo e a gente não vai para o interior, a gente não vai para o continente, a gente vai ou a ilha que a gente está ou as outras ilhas ao redor, né? Mas tem sim pessoal, é um outro navio de apoio, né, que atraca no continente, o pessoal vai até um certo ponto, eu não sei te explicar certinho em quilometragem assim, o pessoal que acampa no continente explora ali, mas tem sim pesquisador que vai. Tá? No caso da nossa operação, nessa nossa fase, a gente vai ficar na estação e fazer coleta em volta das ilhas. Professor, o professor tinha falado antes dos riscos, né, da gente levar coisas para a Antártica e contaminar lá. Tem nesse treinamento alguma coisa que eles não recomendam levar ou você pode levar o que você quiser? É uma boa pergunta, viu? Na verdade, assim, é o mínimo que a gente pode levar, né? Mas tem casos que a pessoa que vai para a Antártica, ela faz uso contínuo de medicamento, né? Então ela não pode deixar de levar certas coisas que são crônicas para ela, que ela tem que usar por longo tempo, né? Então é aconselhado a gente levar o mínimo de coisa que contamina, que pode ser contaminada. A estação de tratamento, a estação nossa brasileira, bem como as outras, tem estação de tratamento de esgoto lá. Então esse risco, né, de o pesquisador que está na estação, ele usa o banheiro e elimina os contaminantes, porque a gente elimina metabólitos de medicamento, tudo que a gente usa, é tratado. Então o risco reduz, né? Mas existem vários trabalhos que já buscaram esses contaminantes lá no ambiente. Tanto medicamentos, né? Produtos de higiene pessoal, entre outros compostos orgânicos, tá? Que está sim no ambiente lá, isso está acontecendo. Por quê, né? O que acontece? A Antártica ela é explorada há muitos e muitos anos. Desde 1906 e 10 tem exploração de baleia, de óleo de baleia na Ilha Deception, porque lá tinha um porto que os navios baleeiros atracavam para caça de baleia. Então isso acontecia. E o navio derramava óleo, né? A própria baleia, a extração do óleo vazava, né? Tanto é que ali chama Baía dos Baleeiros, né? Ali na ilha onde a gente fica. Então, desde essa época, o ambiente já vai sendo, teoricamente, assim, impactado com alguma coisa, né? Então, com o aumento das pesquisas, né? Que a gente tem que fazer pesquisa, né? O que acontece com o Brasil? O Brasil, ele entrou no Tratado da Antártica há uns bons anos atrás, bastante tempo, né? E para o Brasil conseguir ser um membro consultivo desse tratado com os diversos outros países que fazem pesquisa na Antártica, ele tem que fazer pesquisa. Então, se a gente não tiver incentivo, né, e aumentar as pesquisas e reduzir isso, a gente deixa de ser um país consultivo e deixa de tomar decisões para o que vai acontecer com o futuro da Antártica. Então, ele fica a critério dos outros países que fazem isso. Então, muito provavelmente vai ser difícil a gente parar com todas as pesquisas. Então, continua, né? E isso leva a gente, né, por mais que tenha uma quantidade limite de pessoas que pode ir tanto para pesquisa quanto para turismo, tem muito turista, né? A ilha que eu comentei, essa vulcânica, né, a Deception, da última vez que eu li o ranking dela, acho que era o nono lugar mais visitado turístico, assim, nessas regiões extremas, regiões mais desconhecidas, né? E leva muita gente. E isso vem impactando, sim, né? Não só isso, mas como esse derramamento de combustível que a gente tem até nas próprias estações de pesquisa, né? Então isso leva essas contaminações, né? A gente leva, sim, bactérias, né? As nossas bactérias, só que elas podem não sobreviver, que nem eu comentei dessas adaptações. O que está acontecendo também é a gente introduzindo antibiótico lá e a gente podendo levar micro-organismos lá, genes, né? O que seriam genes? Seria um pedacinho pequeno do DNA que codifica uma resistência a antibiótico. Então isso está acontecendo muito lá. Então existem estudos, né, com esses dados moleculares que eu comentei um pouquinho, que o pessoal está descobrindo que em locais mais acessados, tanto para pesquisa quanto para turismo, está acontecendo uma incidência maior dessas sequências de DNAzinha, né, são pequenas, que dão essa informação de resistência a antibiótico para micro-organismos lá. Isso pode estar ocorrendo
tanto nós levarmos essas moléculas para lá, porque fazemos uso disso, né? Então a gente elimina lá, ou as nossas próprias bactérias sendo levadas lá, porque já foram encontrados micro-organismos do nosso ambiente, por exemplo, uma Escherichia coli lá, que não é muito do ambiente, né? Eu tive uma aluna de mestrado agora na biociência aqui da Unila, que já defendeu, que a gente fez um estudo com algumas bactérias isoladas na Antártica, né? Um dos objetivos era testar a produção, potencial para a produção de agentes anticongelantes, né, para aplicação industrial, para preservação de tecido vegetal, tecido animal. E o outro lado era usar essas bactérias que deram potencial, que poderiam ser aplicados na indústria, se elas tinham resistência a antibiótico. Pela sorte não tinha, né? Então, sei lá, a gente criou, não lembro assim de cabeça, umas 70, 80 bactérias, umas 10 deram potenciais, né? É dessas 10 que a gente testou para antibiótico, os antibióticos comerciais que a gente encontra em drogaria, né, que a gente usa aqui normalmente, que é prescrito no consultório médico, elas não tiveram resistência. Então são bactérias que vieram do ambiente antártico que não deram resistência aos antibióticos nossos. Mas existe estudo que está acontecendo isso lá, que tem essa resistência já, tá? E que pode ser levada assim, ou nós levamos um medicamento, ou as nossas bactérias que vão para lá, morrem lá, porque ela não aguenta a temperatura, mas o material genético fica e pode ser passado para a comunidade de lá. Professor, o senhor falou da questão do Tratado Antártico, que a gente precisa manter pesquisa lá para ser consultado. Uhum. Agora, o tratado está previsto para ser revisto daqui a alguns anos, né? Sim. Eu não lembro agora se é 2035 ou 2040. Mais ou menos isso. Por aí, né? E aí, o senhor acha preocupante nesse período que a gente está vivendo, né? Porque já existem estudos comprovando que há gás, petróleo no continente. O senhor acha que é meio perigoso essa revisão do contrato agora, nesse momento histórico que a gente está vendo, para o ambiente do continente? Tem que ser revisto, né? Muitos países novos começam a fazer pesquisa e podem ser consultivos, mas a gente tem em mente assim, se a gente começar a acessar gás e petróleo, muito provavelmente isso vai impactar no ambiente, né? E o ambiente que é único, por que a Antártica é única, diferente do Ártico, né? A comunidade que a gente tem de fauna e flora lá é diferente, né? Por exemplo, o urso polar não tem na Antártica, só tem no Ártico, porque a Antártica é um continente afastado de todos os outros, né? Então não tem acesso aos animais. Então muita coisa que está na Antártica, se um dia vier não existir mais, não vai ter mais. Então só tem ali. Então isso pode impactar, né? E começar a pensar em energias renováveis, né? A gente que busca esses ambientes extremos, um dos objetivos é a sustentabilidade. Então, o programa de pós-graduação que a gente tem aqui, Energia e Sustentabilidade, a gente foca muito nisso, né? Buscar moléculas voltadas para a substituição de combustível fóssil. Mas, assim, é preocupante, sim, né? A gente tem que ter isso em mente, né? Redução de gases de efeito estufa e discutir, né? E se o Brasil deixar de fazer pesquisa, ele deixa de ser consultivo, né? Deixa de ser consultado e a gente tem que bater o pé com isso, de tentar evitar isso, né? É uma energia que um dia vai acabar e a gente tem que trocar, não necessariamente essa nossa década agora, né? Mas muitos anos para frente um dia acaba. E não é ideal acessar isso lá. Mas assim, não é isso que realmente muita gente pensa, não, mas é bem preocupante, sim. Com certeza. Falando sobre a sua pesquisa, o que é biorremediação? Tá, biorremediação, eu falei da bioprospecção, né? Então, um dos principais focos nossos aqui na Unila, né? A gente foca muito na biorremediação. O que é? A gente utilizar micro-organismos, né? Não só micro-organismos, mas células, organismos biológicos, né? Plantas. Os micro-organismos é muito mais fácil da gente trabalhar com isso, que ele é muito mais fácil de manipular, né, no laboratório. Ele cresce rápido, né? A bactéria cresce em 24 horas, uma planta demora muito tempo. Mas usar a própria célula ou um composto que é produzido pela célula para fazer um tratamento de um poluente ambiental. Qual poluente? Por exemplo, os fármacos que são encontrados lá, os compostos derivados do petróleo que são encontrados lá também. Fazendo com que a molécula em si do fármaco ou de outro hidrocarboneto seja metabolizada num composto menos tóxico do que esse próprio composto original, né?
ou que ela seja totalmente mineralizada, que é a transformação dela em CO2 e água, que ela vai se dispersar no ambiente e não vai estar mais acessível, né? Porque são moléculas que têm possíveis aí efeitos tóxicos para células animais, humanos, né? Então seria mais ou menos isso. Aplicando isso tanto no ambiente, como trazendo a amostra, o ambiente lá que está impactado, para um laboratório e tratando ele ali. Mais ou menos isso seria a biorremediação. Professor, e como que surgiu o seu interesse em pesquisar as bactérias na Antártica? Meu interesse na Antártica, na verdade, eu sempre tive interesse muito grande em trabalhar com micro-organismos de ambientes extremos, né? Então, depois que eu me formei, eu fui fazer pós-graduação, eu sempre trabalhei um pouco com isso. No mestrado e doutorado eu trabalhei com micro-organismos marinhos, né? Que não é um ambiente muito extremo, mas ele tem uma salinidade mais elevada, então torna diferente de outro ambiente. E apareceu a oportunidade da Antártica em 2014, antes de eu vir para a UNILA, num pós-doutorado que estava fazendo na Unicamp, que eu ajudei o isolamento de uma operação que teve, né? Então já comecei a participar desse Mico-Antar logo nessa época, no segundo semestre de 2014, se eu não me engano, que eu realmente comecei a trabalhar com bactéria, né, na Antártica. E aí acabou de eu vindo aqui para a UNILA, então eu trouxe esse material para cá e continuei a colaboração. O principal objetivo era a produção de biocombustível mesmo, né? Era hidrocarboneto para biocombustível de aviação. E aí os meus alunos daqui começaram a continuar com isso, né? E aí alguns alunos defenderam, se graduaram, publicaram algumas coisas, né? E a gente continua com essa linha desse ambiente. E qual foram as dificuldades na pesquisa que o senhor enfrentou até agora? Olha, a dificuldade é mais a gente conseguir o material, né? Porque toda a logística para chegar na Antártica, para ter autorização, né, demora bastante, né? Então, é um grupo meio pequeno que faz isso, né? Muita gente que consegue. Então, a gente tem que se associar a um grupo de pesquisa. Então, se eu não tivesse em colaboração com esses outros professores, eu não conseguiria fazer, né? É lógico que a gente tem todo o suporte de material, de insumo da universidade, então a universidade que arca com bastante recurso, né, do laboratório, mas eu acho que a grande dificuldade é conseguir a amostra, né, para quem quer trabalhar com um ambiente que é longe, né, é extremo, tem que ter todo o cuidado, tem que ter um treinamento para o pessoal lá, nem todo mundo pode ir para lá. A escolha dos pesquisadores que fazem o TPA também depende de um coordenador de um projeto, né, então a gente tem que estar associado com um outro grupo de pesquisa que já vem trabalhando no continente, né. Então acho que a dificuldade para trabalhar com esse ambiente é mais a gente conseguir fazer a coleta, trazer, né, tem todo um aparato para trazer o material para cá, porque a gente coleta em baixas temperaturas, a gente tem que trazer no engradado em baixas temperaturas, e nem sempre o tempo, né, de transporte aqui, por exemplo, para Foz do Iguaçu ou para outra cidade, em outros locais, demora muito, pode ser que tenha algum problema, né? Então é mais logístico, né, que aí o projeto e a própria Marinha que intermedia isso para a gente, que faz o meio... Falando na logística da coisa, Foz do Iguaçu é praticamente o oposto, né? O clima é o oposto. Como que são os laboratórios da UNILA, onde você vai estudar esses micro-organismos? Professor, tem alguma preparação especial para os laboratórios? É um laboratório normal de microbiologia, né? É o nosso de biotecnologia ambiental. Nós temos os equipamentos básicos para isso. Então, eu preciso de um freezer, ou uma estufa com baixas temperaturas, né? Ou um outro equipamento que é um shaker, que ele fica agitando o nosso meio de cultivo líquido. Então, se eu manter esse micro-organismo em baixa temperatura, ele vai desenvolver. Então, sempre pensando que é um micro-organismo que a gente tem que dar as condições do ambiente que ele vive, né? Se a gente deixar em temperatura maior, ele não vai crescer de jeito nenhum. Então, são condições que dá para se fazer no laboratório básico de microbiologia. Outros equipamentos mais complexos, caso a gente precise, a gente tem as parcerias, né? Se eventualmente não tem na UNILA, a UNILA tem bastante equipamento que a gente pode trabalhar. Mas em microbiologia não tem muito equipamento complexo, né? Para coletar a amostra, isolar, ver se ela está pura numa plaquinha de Petri, né, no meio de cultivo e preservar. A gente tem menos 80, né, freezes a menos 80, que depois preserva o micro-organismo, então é bem tranquilo. É só acompanhar, né, que micro-organismos de ambientes frios demoram muito mais tempo para crescer, né? Então os nossos alunos têm que ficar constantemente no laboratório para
rastrear isso. Professor, e como que é feita essa coleta desses organismos? Depende muito da amostra que a gente quer, né? Por exemplo, solo, a gente chega ao redor da ilha, vê um local que a gente possa pensar que aquele local tem uma influência na comunidade que vai ser diferenciada de uma amostra do ambiente quente, e aí a gente tenta isolar. Então o solo, simplesmente a gente pega uma espátula, né? A gente leva ela esterilizada, passa um pouco de água, a gente tem que evitar a contaminação de fora para o ambiente, né? E coloca dentro de um frasco estéril e guarda no freezer. Dependendo da coleta, né, das amostras marinhas. Então, o barco, o navio, né, da marinha tem um dispositivo que ele solta dentro do mar ali e ele coleta o sedimento marinho. Então, a gente não sabe muito o que vem. Pode vir solo, pode vir rocha, pode vir macro-organismo, esponja marinha, enfim, alga. E aí, cada um da linha de pesquisa. Tem gente que trabalha com alga, micro-organismo de alga, micro-organismo de esponja, né? Então, para cada região vai ter um tipo de coleta. Tem coleta de amostra de sedimento, de biofilme, né? Que quando a gente tem um degelo passando por cima de rocha, forma um biofilme, tem como coletar isso. Então, é bem simples. E para isolar, a gente traz, por exemplo, o solo, tem que processar ele de uma maneira correta, né? Fazendo com que a célula se disperse. Então, esse solo a gente faz um procedimento, coloca uma amostra, uma plaquinha de pedra, e põe na temperatura ideal de coleta ali. Se for a 5 graus, a gente põe a 5. Se for a menos 5, a gente põe na geladeira, né, que é um pouquinho mais baixo. E assim por diante. Aí é só acompanhar, né? Tem as metodologias para isolar fungo filamentoso, levedura, bactéria, né? Então, o isolamento não é tão complicado, né? O mais complexo é coletar, evitar a contaminação cruzada e o transporte logístico para cá, né? Professor, o aquecimento global, as modificações no ambiente da Antártica, isso pode causar novas pandemias? É uma pergunta que todo mundo pensa um pouco, né, quando a gente acessa esses ambientes extremos, desconhecidos, né? A questão da gente ter o próprio aquecimento global e a pandemia, antes da gente falar da Antártica, né, como que pode acontecer uma pandemia com essa atividade nossa que aumenta a emissão de gases de efeito estufa, né? Que pode acontecer? Por exemplo, se a gente tem um desmatamento, né, numa região, aqui no nosso país, ou até queimada, né, o que acontece que pode gerar uma pandemia? Pode, né, não que vai acontecer. O ambiente ali que foi agredido, ele vive em harmonia, né, micro-organismo e organismos superiores. Então, qualquer interferência nossa, eu digo humanidade, que faz aquele ambiente, vai fazer um desequilíbrio, né? Então a gente tem os macro-organismos, né, que podem ser insetos, roedores, que são hospedeiros de organismos microscópicos, estão lá, fungos, bactérias, vírus, né, que vivem em associação. A gente faz um acidente ambiental, um desmatamento, uma queimada, a gente elimina os vetores, os insetos, os roedores, os mamíferos maiores. A carga microbiana de vírus também vai diminuir, mas vai chegar um momento que ela vai voltar ao normal. E aí esses micro-organismos irão procurar outros possíveis hospedeiros. Esses hospedeiros serão outras espécies de mosquitos, de roedores, de mamíferos maiores, que eventualmente pode vir a ter contato com a gente. Cada vez mais a população aumenta, a gente constrói casa perto de floresta e a gente está em contato com isso. Então, basicamente, essas pandemias que aparecem de uma hora para outra, acontecem provavelmente muito nessa situação. A Antártica é mais ou menos isso. Só que o micro-organismo que está lá, no ambiente frio, afastado dos continentes, ele tem uma, vamos dizer, uma probabilidade um pouco menor de acontecer isso, porque ele tem que se adaptar, né? A temperatura fria, a temperatura quente, né? A baixas condições nutricionais para uma condição maior no nosso corpo humano. Então, a probabilidade pode ser um pouco maior. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? A gente não tem como dizer que não vai acontecer, porque a gente não sabe o que tem lá. 10% dos micro-organismos que estão lá a gente conhece, o resto a gente só sabe informação no computador. Então a célula, se eventualmente ela vier para cá, a gente não sabe o que acontece, mas tem uma chance menor de acontecer do que a gente vê o que acontece aí numa floresta, né, num ambiente já bem próximo da gente. Mas assim, pode, eu não vou dizer que não, porque eu vou estar mentindo. Tá? Tem que pensar um pouquinho nisso, né? Então, essa degradação do ambiente, aquecimento global, né, faz com que isso aumente a chance.
Eu queria manter nessa linha do aquecimento global, professor. Primeiro eu queria que você explicasse um pouco o que é o permafrost, né, para o pessoal poder entender. E qual o perigo desse aquecimento global, o permafrost derretendo? Podem surgir novos organismos, podem surgir organismos vetores de doença. Quais são os perigos desse derretimento do permafrost? O permafrost, né, não só ele, mas como todo o ambiente ártico e antártico, ele já vem num processo mais acelerado de derretimento, né, do que os anos anteriores. Né? A gente vê que cada vez mais a temperatura está aumentando, né? E isso vem acontecendo. Esses ambientes frios, eles têm períodos sazonais de congelamento e de degelo, isso acontece. E esse congelamento e degelo normal, ele faz com que a camada microbiana em cima do permafrost, ela sempre vai estar mudando, né? Aumenta a temperatura, abaixa a temperatura, então temperatura mais fria tem uma comunidade, temperatura mais quente tem uma outra comunidade. O permafrost, basicamente ele tem uma composição, não é igual, né? Para cada região de permafrost antártico e ártico, dependendo de cada região, Sibéria, Canadá, Groenlândia e Antártica, tem uma composição de solo e a comunidade muda. Mas basicamente elas estão em um ambiente frio, né? Então ela não tem essa mudança com a sazonalidade de temperatura na parte de cima. O permafrost, o que ele é? Ele é uma região permanentemente congelada de no mínimo 2 anos, né? Que pode ser feito de solo, de rocha, de sedimento. Isso vai variar com a sua localização, ártico ou antártico, né? Então, no mínimo, ele tem que estar pelo menos 2 anos congelado, a 0 graus ou abaixo de 0. Então, se ele muda, né, nessa sazonalidade de estações de ano, verão e inverno na Antártica, e essa região descongela, ela não é permafrost. Se ela fica congelada no mínimo 2 anos, ela é considerada permafrost. Com o aquecimento global, né, de acordo com as emissões de gases de efeito estufa, o que vai acontecer? Nesse permafrost, ele é uma fonte de captação de material orgânico, né? Então, CO2, metano, ele fica lá. Com o derretimento, né, essa fonte orgânica está lá, ela começa a ser liberada. E essa fonte orgânica, ela passa a ser substrato para os micro-organismos, tanto os que estão no permafrost, que a gente tem uma comunidade diferenciada, quanto os que estão em cima, nessa sazonalidade, que é uma comunidade mais ativa, vamos dizer assim, porque aumenta e abaixa a temperatura. Essa carga orgânica que está lá no solo, né, no permafrost, ela vai ser liberada e pode acontecer o aumento da emissão de gases de efeito estufa, porque lá a gente tem os micro-organismos que são conhecidos como os metanogênicos, né? Também, não só ali, né? E isso faz com que essas, que não são bactérias, são as arqueias, as principais metanogênicas, é um outro grupo de micro-organismos aí, bem parecido com as bactérias, eles começam a consumir essa fonte de carbono e transformando em metano. E esse metano pode vir a ser liberado. Então, conforme pode aumentar o derretimento do permafrost, pode aumentar ainda mais a emissão de gases de efeito estufa e piorar ainda mais o aquecimento global. Uma outra possibilidade também é, com a nossa, né, a humanidade, né, a ação antropogênica na Antártica aumentando ao longo dos anos, a gente leva drogas, material de higiene pessoal, né, hidrocarbonetos, de combustível, isso vai sendo depositado no permafrost, e a partir do momento que ele é derretido, né, ele volta para o ambiente, e isso pode ser, eventualmente, tóxico para a fauna, para o pessoal que vive lá, pesquisa, ou no Ártico que mora, né, tem a comunidade pessoal que mora já no Ártico. Então, assim, o derretimento do permafrost não é bom, né? Aumenta o gás, pode aumentar essa emissão de gás e pode vir a liberar mais compostos tóxicos ali. Não relativamente tóxicos, né, mas que pode vir a prejudicar a célula em algum momento, tanto animal e vegetal, se ele vir a derreter. Mas você volta antes do final do ano? A princípio, a minha volta deve ser... Eu saio de lá, do avião de Punta Arenas, previsto para dia 22 de dezembro. Mas tem todo esse problema de sair da Antártica. O que acontece, né? O barco vai para a Antártica, leva uma equipe. E aí ele fica lá, ele não volta, porque ele fica andando, né? Ele fica navegando nas ilhas. E aí, para voltar, ele já traz a equipe de volta e pega a outra.
Então ele faz isso, ele não fica indo e voltando, né? Porque tem muito gasto. Mas... Só que tem o tempo, né? Pode ser que dê uma nevasca. O mar ali do Estreito de Drake, ele é muito instável. E ele tem todo o círculo polar ártico em volta, a Antártica, ele fica por ali. Então se dá um furacão em algum lugar, nossa, bagunça tudo. Então o barco não vai. Ele não vai. E lá você fica isolado de informação toda. Você não vai Não, ter... então agora com Tipo, vai estar na época nova... da Copa do Mundo. Você não vai saber nada. Nossa, do céu, logo que eu fiquei sabendo que eu ia ver a Copa. Mas a base, como é nova, a estação, e tem militar que fica lá o tempo todo, né? Mesmo no inverno agora, tem gente que fica lá numa quantidade bem reduzida, né? Porque as coisas têm que funcionar, né? Tem gerador, tudo, então o pessoal fica lá. Eu acredito que internet tem, certeza, a internet da estação é muito boa, eles têm antena com o Chile, só não tem internet tão boa dentro do barco na hora que tá atravessando, mas eu acho que deve ter uma TV, gente, pelo amor de Deus. Não, eu tava pensando aqui que você falou que depende muito das condições climáticas, e é para você voltar no dia 22. Dependendo das condições climáticas, você passa o Natal no Antártica. Natal, né? E eu tenho que tomar cuidado com o material que eu vou estar trazendo, porque eu não posso ir direto para algum lugar, né? Que nem, eu não sou daqui de fora, eu sou de Campinas. Minha filha e minha esposa vão estar em Campinas. E eu não posso ir direto para lá porque eu tenho material que eu tenho que deixar aqui. Sim. Você tem a pretensão de achar algum organismo assim inédito? A ideia de microbiologista sempre é identificar uma espécie nova, né? No meu doutorado, eu trabalhei com amostra marinha. E aí eu trabalhava com fungo na época, não com bactéria. E aí a gente identificou 3 linhagens diferentes de penicílio, que é um tipo de fungo que é utilizado na indústria de alimentos, né? Tem penicílio roquefort, faz queijo. Era um diferente que até então, não que não existe, tá? Que é alguém que nunca tinha encontrado antes, porque ele estava associado a uma esponja marinha lá, profundidade no mar lá de São Paulo. E aí a gente foi atrás para identificar a espécie, né? Só que aí, como muita gente trabalha com isso, a gente demorou e outro grupo de pesquisa identificou mesmo e publicou antes. E aí tem certas metodologias para publicar, né? Tem que fazer análises morfológicas, bioquímicas, moleculares, então leva um certo tempo. Mas todo microbiologista ambiental é interessante, sim, identificar um micro-organismo novo, né? É gratificante, né? Você vê... É a mesma coisa que um biólogo que trabalha com inseto, identificar uma espécie nova, é bem legal. Você tinha falado antes do processo de nomeação, né, da bactéria, como que é? Geralmente o pessoal associa ao local que ela foi isolada, né, ou ao ambiente solo, ar, água, ou a região, né, um país, o nome da cidade, ou ao substrato, né, ou o que mais? O tipo de atividade biológica que ela pode produzir, porque para fazer identificação bioquímica você se submete a várias fontes de carbono e às vezes ela faz uma bem peculiar que outras não fazem, associa aqui. Ou ao nome da pessoa que encontrou. Não tem uma regra, né? Geralmente a pessoa coloca isso. Ou já segue a nomenclatura convencional que todo mundo faz. É do grupo penicílio, da espécie alguma coisa relacionada. Ou dá o nome da espécie, né? Em alguma dessas características, até da pessoa. Naquele fungo azul, ele é um gênero como é que é? Acho que é Actinomiceto. Oh, meu Deus. Enfim, a espécie é Pelizariae, que é o nome da professora da USP que trabalhava com fungo da Antártica, que é a Vivian Pelizari. Então deu o nome do sobrenome dela. Então depende muito, sabe? Uma dúvida que pode parecer muito simples, mas eu tenho desde adolescente. Por que os nomes científicos eles têm que ser em latim? É nomenclatura que vem desde sempre, do latim. A própria escrita vem do latim, né? Isso muda bastante. Hoje em dia, né? Na verdade, a hierarquia taxonômica muda bastante, né? A partir do momento que a gente descobre um micro-organismo novo, porque a gente trabalha com dados de sequência molecular, que até antes de 1970 não tinha isso, era tudo baseado em dados fenotípicos, né, que é morfológico, que a gente vê, né? Aí muda muito, né? Então, antes da biologia molecular, a gente tinha os 5 reinos, né? Hoje a gente sabe que isso não existe mais. A gente tem 3 domínios, que é arqueia, bactéria, arqueia e eucária, que as nossas células são iguais às dos fungos, que são os eucariotos. E aí, a partir dessas informações, vai mudando os nomes, né? Às vezes é um nome X, Y, lá a gente descobriu uma espécie nova, até um grupo novo e muda. E aí, de acordo com esses dados moleculares, bioquímicos, morfológicos, mas a escrita também. Então,
Até um tempo atrás ela tinha o jeito certo, para nome de família você terminava com EAI, não era itálico, era só gênero e espécie. E ultimamente eu estou encontrando vários outros artigos publicados, trabalhos, que nome de outro grupo taxonômico, que é família, ordem, filo, né, pode também ser escrito itálico. Então isso tem uma convenção, né, o pessoal lá que trabalha com fungo, principalmente com bactéria, em botânica, que vai modificando isso. Mas é uma coisa que segue um... O senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Eu acho que é importante, né, a gente frisar, eu que trabalho não há tanto tempo, né, eu sou praticamente um novo pesquisador assim, nesse ramo antártico, eu não venho trabalhando muito tempo, já tem muita gente que trabalha muito mais tempo que a gente aqui da UNILA, né. É lógico que a gente precisa fazer pesquisa, né, e a Antártica é um continente que é considerado inexplorado ainda, então o potencial biotecnológico é importante. Tanto é que hoje em dia a bioprospecção na Antártica ela ainda não está regularizada. Tá? Então, para eu desenvolver um medicamento e comercializar, ele não é tão rígido que nem outros ambientes, por exemplo, né? Aqui no Brasil. Para eu bioprospectar alguma coisa na Amazônia, eu tenho que ter autorização, eu tenho que colocar, né? Existe um órgão do CISBio, né? Esqueci o nome do órgão, desculpa, mas que regulariza isso. Então a gente dizia aonde que veio, da onde que saiu, se veio de uma terra indígena, se não veio, se é uma planta, se é um micro-organismo, se desenvolve um produto, tem todo o valor agregado que tem que voltar para a cadeia de onde ele saiu. Na Antártica isso ainda não está totalmente regularizado, né? Então por isso que tem as reuniões, não só para tratar da exploração de petróleo, de gás, e sim também dessa potencial que os micro-organismos de lá têm. Tá? Então tem a pesquisa, só que além da pesquisa, né, que a gente tem que fazer, tem todo esse lado de poluição, tem todo esse lado de material que a gente leva para lá e vai agredindo. Né? Então faz pesquisa, mas tem que ter uma forma também de tratar de fazer com que, está acontecendo essa poluição, a gente viu que tem alguns trabalhos que já detectaram isso. Né? Então tem que ter o consentimento de pesquisar, mas também de não destruir, de não degradar e de preservar. Né? E um desses mecanismos para tratamento e evitar degradação e até extinção é evitar emissão de gás de efeito estufa. Então isso daí acho que é importante, né, o pessoal enxergar um pouquinho. Ver que a gente faz pesquisa, mas que a gente também tem esse viés aí de não destruir um bioma que é único. Agradecer, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês da pesquisa da UNILA. É importante a gente divulgar, o pessoal ver que a universidade faz, né, não só a nossa linha de microbiologia, mas de todos os outros professores. Eu acho muito importante o que vocês estão fazendo, de todas as linhas das artes, da computação, é bem importante isso. Eu parabenizo bastante o programa, né, a iniciativa da SECOM. Obrigada, professor. Obrigado, professor. A gente queria agradecer sua presença, né? E falar, quando tiver resultados da pesquisa, voltada da expedição, que você volte aqui para contar pra gente como que é esse ambiente, essa aventura toda. Eu estou bem ansioso para ir, na verdade, é uma coisa que a gente se prepara, né? Eu preciso fazer uma bateria de exame, porque eu não posso ir com nada, né? Lá, a Antártica, assim, não tem acesso a médico, né? A estação tem médico. Mas se você precisar de uma estação de tratamento intensiva, o mais próximo é no Chile. Então, o deslocamento do Chile de barco leva 5 dias. Então, tem essa limitação também, né? Pessoal muito mais idoso, com doença cardíaca, essas coisas, o pessoal tenta evitar um pouco. E faz sentido, né? Porque o acesso depois a uma emergência tem, tá? Mas e se precisar de uma coisa a mais para se deslocar? Tem o avião, né, que sai da Antártica para lá, o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, só que agora eles estão, não sei se já começou a reestruturar a pista de pouso, né, porque o derretimento, do aquecimento, o permafrost está se destabilizando e o avião que ele aterrissava, a pista já não está mais estável, então eles estão reforçando, né, então isso acontece também. Então, assim, é legal voltar, né, para falar o que aconteceu sim, né, e vamos ver o que vai ser. Tomara que dê tudo certo. Que dê para ir coletar, né? E trazer para cá e ter mais aluno para trabalhar com isso. Sim, legal. E para você que está assistindo esse programa, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal
ativar as notificações. Lembrando que durante o período eleitoral nossos comentários estão fechados, mas você pode entrar em contato com a gente através do e-mail da instituição. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de programa, entre em contato com a gente. Obrigado e até a próxima semana.